E aí, tudo bem? Sabe aquela frase que, quando a gente ouve pela primeira vez, parece uma coisa, mas quando para pensar, é outra completamente diferente? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar em um aparente paradoxo dito pelo apóstolo Paulo. É uma ideia que parece não fazer sentido, mas que, no fundo, revela a verdadeira essência do que é liberdade cristã. O enigma está todo aqui. Olha só que interessante. Tudo me é permitido. Paulo não diz isso uma, mas duas vezes. Só que logo em seguida ele coloca dois limites, dois mais, que mudam tudo. Como assim algo pode ser permitido, mas ao mesmo tempo não ser bom, ou até te levar para um caminho de escravidão? É exatamente essa a tensão que a gente vai tentar entender hoje. Para isso, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o contexto dessa tal liberdade. Depois, a gente vai ver a mudança de leis que aconteceu na época. Em seguida, vamos analisar os dois grandes limites, o da conveniência e o do domínio. E por fim, a gente chega no verdadeiro objetivo por trás de tudo isso, a fidelidade. Ok, primeiro ponto, e esse aqui é crucial para a gente entender todo o resto. A frase "tudo me é permitido" não foi uma invenção do apóstolo Paulo. Na verdade, ele estava citando um tipo de slogan, um jargão que a galera da igreja de Corinto usava. E ele usa isso justamente para corrigir um problema. O que estava acontecendo era o seguinte: alguns cristãos lá em Corinto pegaram a ideia de liberdade em Cristo e transformaram numa espécie de liberou geral. Eles usavam essa frase como desculpa para tudo. Então, o que o Paulo faz? Ele pega o slogan deles e vira do avesso. Não para concordar, mas para mostrar o abuso que eles estavam cometendo. E para a gente entender por que essa correção era tão, mas tão necessária, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A gente precisa entender a maior transição daquela época, a passagem da rígida lei mosaica para a nova aliança em Cristo. Olha, o contraste é gigantesco. De um lado, a gente tinha a lei mosaica, um peso de mais de 600 regras externas, que ninguém conseguia cumprir perfeitamente. Do outro, a lei de Cristo, um princípio que nasce de dentro, de amor escrito no coração. A mensagem do Paulo era radical. Os cristãos não estavam mais debaixo do peso daquela lei antiga, porque Cristo já tinha cumprido tudo. E só para a gente ter uma ideia da complexidade, dá uma olhada em alguns exemplos. Tinha regras sobre não cozinhar um cabritinho no leite da própria mãe, sobre tipos de tecido que não podiam se misturar, até sobre como agir numa briga. Era um sistema de vida detalhado ao extremo, e para muita gente um fardo bem pesado. E essa passagem de Romanos aqui, ela ilustra essa mudança de um jeito brilhante. A relação do fiel não era mais com uma lista de regras, mas com uma pessoa, com Cristo. A antiga jurisdição da lei, digamos assim, tinha acabado. Então, o que veio no lugar da lei antiga? A chamada Lei de Cristo. Isso não é um novo livro de regras, tá? É um princípio interno. É a orientação do Espírito Santo agindo diretamente no coração da pessoa. É uma mudança de um sistema de fora para dentro, para uma bússola interna. Certo. Então, se a lei agora é tipo uma bússola interna, como é que ela funciona na prática? Bom, Paulo nos dá o primeiro princípio para nos guiar. Embora tudo seja permitido, nem tudo convém. E o que significa esse convir? Significa ser benéfico, ser útil, construir algo bom. A grande virada de chave aqui é que a liberdade cristã nunca é sobre eu. A pergunta deixa de ser "eu posso fazer isso" e passa a ser "fazer isso ajuda a minha comunidade? Ajuda meu irmão?" A liberdade individual para onde começa o bem-estar do outro. Nesse ponto, o amor ao próximo passa na frente da liberdade pessoal. Paulo usa o exemplo da comida. Tecnicamente, um cristão podia comer de tudo, mas se essa escolha, por mais permitida que fosse, fizesse um irmão na fé tropeçar, bom, aí ela se tornava errada naquele contexto específico. O impacto nos outros muda o jogo. E claro, esse princípio vai muito além da comida. Pense nas roupas que a gente usa, nas bebidas que consome, ou até em decisões como fazer uma tatuagem. A pergunta central não é "isso é pecado?", mas sim "a minha liberdade, nisso aqui, pode de alguma forma prejudicar a fé de outra pessoa?". Mas tem outro perigo na história. A liberdade tem um segundo limite, e esse é talvez ainda mais pessoal e perigoso. Paulo continua a frase dizendo: "Mas eu não me deixarei dominar por nada". E aqui está a grande ironia. A busca sem freio pela liberdade pode, na verdade, levar à escravidão. Este princípio lida de frente com o perigo dos hábitos, das práticas e até de substâncias que podem criar dependência e acabar com o nosso autocontrole. Vamos pensar em exemplos práticos. Jogos de azar, o vício do cigarro, o consumo descontrolado de açúcar ou o álcool que pode levar ao alcoolismo.
Nenhuma dessas coisas está numa lista de proibido da nova aliança, mas todas elas têm um potencial imenso de nos dominar, de nos escravizar. E isso vai contra, diretamente, esse segundo princípio. E agora a gente chega no coração da mensagem. Porque, veja bem, a vida cristã não é só sobre evitar o que é negativo. Depois de entender os limites, o foco muda para aquilo que a gente deve buscar ativamente, para aquilo que deve preencher a nossa mente e o nosso coração. E Paulo nos dá um guia prático para isso lá em Filipenses. Ele troca a lista de não faça isso por uma lista de pense nisso. É uma mudança radical, percebe? Em vez de focar em evitar o mal, o convite é para encher a vida com tudo que é bom, verdadeiro e nobre. E essa lista se torna um filtro muito prático para o nosso dia a dia. Pode ser aplicado às músicas que se ouve, aos filmes que se assiste, às conversas das quais se participa e até às ideologias que a gente considera. A pergunta é sempre a mesma. Isso se alinha com o que é verdadeiro, nobre e correto? E desse jeito, a perspectiva toda muda. A vida cristã deixa de ser um jogo de achar brechas nas regras para ser uma busca por expressar fidelidade no relacionamento. A pergunta muda de até onde eu posso ir sem quebrar uma regra para o que honra a Deus nessa situação. E essa fidelidade não é uma coisa para ser vivida só na igreja, aos domingos. Ela se manifesta em cada detalhe, no trabalho, nos estudos, na vida em família. É uma consistência que nasce de um coração que está de verdade voltado para Deus. Para fechar, esse verso de Hebreus consolida a ideia central. A base para a gente conseguir navegar a liberdade, aplicar os princípios e buscar a fidelidade a uma só, uma vida vivida pela fé. É a confiança no relacionamento com Deus que se torna a bússola para todas as escolhas. E assim, a gente termina com essa reflexão final. Diante de tudo isso, o que realmente significa no dia a dia, na prática, viver uma fé que vai muito além das regras e se concentra em um relacionamento dinâmico de fidelidade?